Esse anime conta a história de um cara que morreu e reencarnou em forma de Goblin, mas não qualquer Goblin, um que evolui rapidamente. Tudo começou quando um maluco é esfaqueado no beco escuro várias vezes por uma garota psicodoida que grita seu nome, Tomokui Kanata. Assim a chama de sua vida se apaga, ao menos era o que Tomokui pensava. Milagrosamente, ele reabre seus olhos pela primeira vez em um novo mundo. Ele estranha um ser verde na sua frente. O Goblin ancião está nomeando o nome dele e de outro Goblin. O nome escolhido para ele foi Gobirou. Já o grandalhão ao seu lado recebe o nome de Gobikit. Tomokui, agora conhecido como Gobirou, não gosta muito do seu nome, e de repente o Goblin ancião o alimenta com algo duvidoso, o fazendo dormir rapidamente. No dia seguinte, ele acorda ao lado de vários bebês verdes esquisitos, e nota que se tornou um desses bebês. No terceiro dia, ele percebe que os Goblins crescem muito mais rápido do que ele pensava. Embora ele não saiba a real situação em que se encontra, Gobirou pretende encarar sua nova vida como uma segunda chance, e está disposto a fazer o que for preciso para sobreviver. No quarto dia, o Goblin ancião serve a última refeição e diz que agora os Goblins recém-nascidos vão ter que sair para procurar sua própria comida. Gobirou decide sair da caverna para conhecer o local, e uma das primeiras coisas que ele nota é que a maioria das coisas existem no seu antigo mundo, mas possui vários monstros assustadores e várias plantas estranhas. Gobikit decide sair também, e Gobirou aproveita para se apresentar. Gobirou é um Goblin pensante, então ele decide incluir Gobikit em seu plano de caça, e o plano funcionará da seguinte maneira: enquanto o Gobikit persegue, o Gobirou finaliza o coelho de chifre com uma tora de pau. O Gobikit esfomeado já quer avançar no bicho para comer, mas o Gobirou esperto lhe ensina bons modos. Logo após, o Gobirou começa a analisar o chifre para ver se consegue fazer uma arma, e de repente aparece uma mensagem sobre o chifre. O Gobikit já babando de fome, então o Gobirou decide dividir a carne para encher a pança. No dia seguinte, eles fazem o mesmo esquema, mas ao invés de usar uma tora de pau para finalizar, o Gobirou usa o chifre que obtiveram no dia anterior. Gobikit e Gobirou estão enchendo a pança quando os olhos do Gobirou brilham, informando que ele adquiriu a habilidade de evasão. Essa é uma habilidade extremamente rara de percepção extrasensorial na qual Gobirou tinha nascido no seu antigo mundo. Para simplificar, ele pode comer praticamente qualquer coisa, tendo a possibilidade de adquirir as habilidades e características de que ou quem ele devorar. Para a felicidade de Gobirou, ele permaneceu com a habilidade de absorção, e num mundo cheio de criaturas e monstros poderosos, essa habilidade lhe servirá muito bem. No sexto dia, Gobirou ganha uma fã que o admira que ele consiga caçar um coelho de chifre, porque no dia anterior um Goblin tentou fazer o mesmo e acabou perdendo a vida. Ela diz que Gobirou é incrível, e o Gobikit pergunta e ele, e a resposta não era a que ele gostaria de ouvir. Ela diz que ele é normal. Ela se apresenta como Gobmi, e Gobirou malandro aproveita para fazer um convite, que ela caça com ele e Gobikit no dia seguinte. Ela aceita, mas pro azar deles está chovendo e tiveram que remarcar para o dia seguinte. Sem ter o que fazer, Gobirou decide ver o depósito procurando materiais, mas encontra algo assustador: um grupo de mulheres presas. No mesmo momento, ele entende o porquê delas estarem lá, mas decide não fazer nada, afinal ele é um deles agora. Neste momento é revelado o nome do Goblin ancião, Gobdi. Ele se impressiona com a dedicação e a velocidade que Gobirou está evoluindo, e Gobdi ensina a maneira que Gobirou possa ver o seu nível. Ao tocar na sua testa, mostra uma mensagem informando que ele está no nível 86, e neste momento Gobdi explica que quando Gobirou atingir o level 100, ele evoluirá, e informa que os jovens Goblins retornarão em breve, e essa será a oportunidade perfeita para o Gobirou ver um Hobgoblin evoluído com os próprios olhos. Gobdi, apesar de ter uma aparência de um idoso, ele tem apenas 20 anos, e isso faz o Gobirou entender que os Goblins envelhecem mais rápido. No oitavo dia, eles conseguem caçar com a Gobmi e derrotam alguns monstros em uma ótima sincronia. Gobmi está toda feliz porque é a primeira vez que ela come carne, e neste momento os olhos do Gobirou brilham e ele adquire as habilidades da cobra: termografia, resistência a veneno e percepção. No nono e no 10º dia, Gobirou, Gobikit e Gobmi passam como de costume, preparando seu equipamento e partindo para caça. No 11º dia, eles resolvem explorar uma caverna por curiosidade, mas ao fazer isso, eles acabam se lascando porque aparecem vários morcegos RGB que atacam incessantemente. Gobirou pede pro Gobikit utilizar o escudo para protegê-lo enquanto ele elimina os morcegos. O bom é que essa exploração não foi em vão, eles levam um pouco dos bichos para comerem. Com isso, Gobirou consegue obter um novo conjunto de habilidades. Devido ao sucesso do Gobirou e sua equipe nas caçadas, alguns Goblins invejosos famintos ficam à espreita observando. No 12º dia, na madrugada, eles se juntam para atacar Gobirou enquanto ele dorme, mas graças à sua habilidade de percepção que ele mantém ativo o tempo todo, ele consegue acordar e dar uma surra no safado. Gobirou ainda não tem controle total das suas habilidades e acaba que não consegue controlar a quantidade de veneno enquanto atacava, e isso ocasiona na morte de um dos Goblins. Quando chega no 13º dia, Gobirou e sua equipe seguem caçando e acabam encontrando um orc. Eles têm uma certa dificuldade
dificuldade, mas conseguem. E aqui, galera, o Gobirou tá possuído de raiva porque ainda ele lembra do que aconteceu na noite passada. Ao devorar a carne do orc, o Gobirou recebe um novo conjunto de habilidades, que são libido, linguagem orc, detectar e analisar. Após cevarem o bucho, o Gobirou percebe que Gob-Mi e Gob-Kit estão cheios, então decide levar a comida para os demais goblins. No primeiro momento eles ficam meio receosos, mas acabam comendo. Analisando essa sua atitude, ele percebe que não foi só sua aparência que mudou, mas mudou algo no seu interior, porque se fosse na sua vida passada, ele jamais pensaria em ajudar os mais fracos e indefesos. Gobirou está tirando seu sono de beleza, de repente aparece uma mensagem dizendo que seus valores de níveis foram excedidos. Ele tenta ignorar o sistema, mas o sistema não para de encher o saco. Na tentativa de dormir em paz, ele confirma uma mensagem de evolução para Hobgoblin, e aparece a última mensagem informando que ele recebeu a bênção do grande deus da morte e origem. No 14º dia, ele percebe que algo de errado não está certo, então decide olhar no reflexo de sua lâmina. Ao analisar sua aparência, ele percebe que está quase com o mesmo rosto da sua vida passada. E não foi só o Gobirou que evoluiu não, o Gob-Kit também evoluiu, e a Gob-Mi fica feliz ao perceber que os dois ficaram maiores e mais bonitos. Gob-Di fica surpreso com a evolução deles, afinal eles não fazem nem um mês que nasceram. Gob-Kit está ansioso para testar sua nova força e convida o Gobirou para isso. Começa o fight e até tem uma troca de soco entre eles, mas Gob-Kit acaba derrotado e reconhece que Gobirou é muito forte, mas o Gobirou diz que em questão de força bruta, Gob-Kit ganha. Ao levantar Gob-Kit, Gobirou nota que tem um problemão chegando e pede para Gob-Mi trazer a besta que eles construíram. De repente aparece uma matilha de lobos atacando vários coelhos. Um orc que está próximo percebe e tenta fugir, mas é muito lento e acaba que os lobos o alcançam e vral. Gobirou mocosado pensa que os lobos serão um alvo perfeito para testarem sua nova força. Gob-Mi no alto de uma árvore dispara uma flecha acertando o alfa dos lobos. Gobirou e Gob-Kit aproveitam para atacar os lobos restantes. Enquanto eles atacam, Gob-Mi atira suas flechas que Gobirou imbuiu com veneno. Os lobos até tentam revidar, mas sem a orientação do seu alfa ficaram perdidos e acabam derrotados facilmente. Gobirou percebe que ainda existe um sobrevivente e ele tá bem raivoso, e Gobirou deduz que ele é o líder dos lobos negros e ele não se aguenta em pé e sucumbe devido ao veneno da flecha que o atingiu. Gobirou o devora e adquire suas habilidades: caça selvagem, armadura de couro e ordem. Gobirou leva novamente sua caça para os demais goblins, mas só que dessa vez ele quer que eles caçem e devolvam a mesma quantidade que consumiram. Todos se ajoelham desesperados e pedem para que ele os ensine a caçar. Gobirou diz que vai ensinar todos a caçar e fazerem armas. E por fim, Gobirou pede que todos levantem a cabeça e que eles são companheiros, e assim ele cai nas graças dos goblins. Ele analisa essa situação e não sabe se esses goblins estão sob o efeito da sua nova habilidade de ordem ou se é outra coisa. Nesse momento, ele pode ver com clareza seus próximos passos. Ele vai continuar devorando monstros e ficando mais forte e liderar seus companheiros. Chega no 17º dia, Gobirou está treinando a galera e já faz 4 dias que eles estão treinando e ainda tem muita coisa para aprender. Ele entra na caverna e se depara com a Gob-Mi evoluída para Hobgoblin. No mesmo dia, as humanas que permaneceram no depósito tomaram veneno e morreram. Gobirou e Gob-Di faz um funeral de cremação para que elas descansem em paz. Chegando no 26º dia, Gobirou está cumprindo o prometido, treinando os goblins de sua geração, e Gob-We demonstra dificuldades em acompanhar os demais goblins. Durante o tempo que Gobirou está treinando os goblins, ele está aproveitando para sair devorando vários inimigos fortes e adquirindo suas habilidades. De repente, ele avista um grupo indo em sua direção. Ele se prepara para atacar, mas Gob-Di diz para ele não se preocupar, que eles são os guerreiros invasores e que eles são os pais da geração do Gobirou. E ao ouvir isso, ele fica surpreso. Os guerreiros invasores conseguiram vários espólios da invasão, incluindo 5 humanas. Nisso, Gobirou explica que o DNA dos goblins é tão forte que mesmo eles cruzando com outras espécies, a cria sempre será um goblin. Ele chega no líder da aldeia e pergunta se pode ficar responsável pelas humanas. O líder se enfurece e segura ele pelo colarinho, e isso foi suficiente para que gerasse uma tensão entre a antiga e a nova geração. Chegam 2 goblins, Hobsato e Hobsei. A Hobsei pede para que ele se acalme porque seria ruim se houvesse uma luta interna. A Hobsato sugere que só o líder de cada geração lutem sem armas e o vencedor define o rumo da aldeia. Ambos aceitam e o líder não serve nem pro cheiro, é derrotado e enrolado em uma teia. Gob-Di, curioso, pergunta onde estava escondendo essa corda. Gobirou diz que não é uma corda e que ele não escondeu, ele produziu pelo seu próprio corpo, da mesma forma como saliva. E o Gobirou em pensamento tá aliviado por ter dominado essa habilidade de produzir teia e de ter devorado a aranha demoníaca. Com essa vitória ele se torna líder e pergunta se alguém ainda quer reclamar. Todos dizem que entenderam. No depósito, Gobirou conversa com as humanas no intuito de tranquilizá-las. Ele diz que já avisou para os goblins da aldeia que ninguém pode encostar nelas e
que nem mesmo ele pretende fazer isso. Gobirou vai garantir a segurança delas e um dia ele pretende levá-las a uma cidade humana. E em troca dessa segurança, ele quer adquirir através dessas moças o conhecimento humano desse novo mundo. Elas contam que fazia parte de um grupo de mercadores viajantes quando foram atacadas pelos goblins. Os homens foram mortos e as 5 moças foram as únicas sobreviventes. No 28º dia, Gobirou leva comida para as moças e a de cabelo ruivo lhe cumprimenta, desejando um bom dia. Rapidamente ele entende que as moças ainda não superaram essa situação, mas elas estão tentando. A refeição que o Gobirou preparou foi usando os ingredientes que estavam na carga dos mercadores. Os humanos não evoluem igual os goblins, mas ao invés disso possuem vários tipos de trabalhos. A garota voada avalia os objetos e é ferreira. As irmãs são cozinheiras e costureiras. A pseudomag é aparentemente um alquimista. A ruiva é uma guerreira novata, mas não é das melhores, então o Gobirou pretende colocá-la para participar dos seus treinamentos. Gobirou é severo em seus treinamentos e os goblins da antiga geração já estão arregando. Gobirou aproveita para provocá-los e eles retrucam desrespeitando Gobirou e ele os pune. Nos próximos dias, em vez de caçar, Gobirou focou em exercícios em grupo, além de reforçar sobre as regras estabelecidas por ele. No 31º dia, estava chovendo, então Gobirou e Gobekit aproveitam para fazer um duelo treino sério. Durante a noite, o antigo líder e uns lambibotas desobedecem às regras do Gobirou e vão mexer com as moças. Percebendo algo de errado, ele vai averiguar. Chegando lá, ele fica furioso, espanca esses goblins e os prende. Pede desculpa para as moças e a ruiva começa a chorar em seus braços. Com a confusão, acordam alguns goblins, incluindo Gobmi e Gobekit. Gobirou pede pro Gobekit levar os vermes para fora e pede para Gobmi acordar os demais e os levarem para fora porque os vermes servirão de exemplo para os demais. Gobirou mata os goblins rapidamente, os fazendo de exemplo para os demais. O ex-líder recebe a pior punição. O Gobirou espanca ele e antes dele morrer ele para, o deixando morrer lentamente, e isso só acontece ao amanhecer. No dia 32º, Gobirou e seu grupo encontram um cavalo tricórnio. Eles o derrotam e o devoram, e o Gobirou adquire novas habilidades: armadura de escamas, cura acelerada, chute aprimorado e estocada tripla. Ao fazer um ataque, equivale a 3. Ao anoitecer, a moça ruiva, ainda traumatizada com os acontecimentos da noite passada, deita ao lado de Gobirou para dormir. Ao acordar no dia seguinte, a Gobmi também dormiu em seus braços. Gobirou vai pro treinamento e quando chega tem uma surpresa: Gobie evoluiu para Hobgoblin. Gobirou deduz que essa evolução ocorreu devido a ela carregar os equipamentos durante as suas caçadas. Os treinamentos estão indo bem, então Gobirou delegou as funções para alguns goblins e ele os nomeou de capitão. E enquanto isso, Gobirou aproveita para explorar a floresta em busca de novas presas para devorar. A primeira é o cavalo tricórnio. Ele decide arriscar a usar a magia Gaedeg e só basta um ataque pro tricórnio ir de base. Ao concluir que o poder da magia de ataque é poderoso, ele fica convencido e decide adentrar mais ainda na floresta. Ele chega a um determinado local e percebe que acabou exagerando e indo longe demais. Ao analisar a área, ele se depara com um rastro de sangue que o faz lembrar do aviso do Gobdi, que dizia: E ao norte da floresta é proibido devidamente a uma criatura poderosa e agressiva, o urso vermelho. Gobirou está olhando para os esqueletos de um tricórnio e de repente o urso vermelho aparece e fica frente a frente com ele. Gobirou pensa o seguinte: uma pessoa minimamente consciente teria tentado fugir, mas ao invés disso, ele quer matar e se alimentar da criatura. Gobirou está confiante na sua nova magia Geder, que lança tentando acertar um golpe fatal. Para se proteger da magia, ele sacrifica sua pata por puro instinto selvagem e parte pro ataque, tentando acertar o Gobirou com a pata que lhe resta, mas o Gobirou consegue desviar desses ataques e consegue acertar um golpe de machado. Porém, a felicidade dele dura pouco. O urso revida, conseguindo acertar um ataque e lançando o Gobirou para longe. Ele se levanta e tenta imobilizar o urso com as suas teias, mas é em vão. A criatura destrói e se livra das teias com muita facilidade. O urso furioso cospe fogo, ocasionando um incêndio na floresta e acertando o braço do Gobirou. Ele se esconde para tentar curar seu braço e deduz que a temperatura do ataque foi de uns 2000 graus e que na sua vida passada ele nunca ouviu falar de um urso que cospe fogo. Mas Gobirou está disposto a levar alguns ataques para poder vencer o urso. Então ele parte pro ataque, corre em direção ao urso e, como esperado, ele ataca com a baforada. E com isso, Gobirou começa a revestir seu corpo com uma habilidade e continua avançando em direção ao urso. Gobirou consegue se aproximar o suficiente para desferir um ataque na boca do monstro. No entanto, a besta fera revida arremessando Gobirou para longe e com isso quebra sua espada, ficando uma parte enfincada na boca do urso, evitando que ele lance aquelas cusparadas de fogo. O Gobirou tá com um de life e o urso firme e forte, e isso o deixa empolgado, dizendo que quanto mais difícil a comida, mais saborosa. Ele parte pro ataque, conseguindo desferir um golpe fatal no monstro, e no processo acaba perdendo um braço e o urso enfica suas garras no busto dele. Mas ao comer a carne do urso vermelho, ele recebe mais uma habilidade e desmaia. Enquanto ele tá dormindo, surge uma mensagem informando
que as condições especiais foram cumpridas e o Gobirou agora vai evoluir para ogro espécie rara. Ele acorda evoluído, mas ainda não percebeu que sua aparência mudou, então ele continua comendo a carne do urso e absorvendo suas habilidades. Gobirou se lembra de levar a pele do urso. Neste momento ele pega a faca e fica em dúvida se esse sempre foi o tamanho dela e nota que agora ele é um ogro. Ao voltar para a aldeia, os outros goblins não o reconhecem e pensam que é um ataque. Gobmi aparece e reconhece que o ogro é na verdade Gobirou e no excesso de fúria acerta um chute nele, mas ela que se lasca. Gobmi pergunta o que aconteceu para ele perder o braço. Ele de joelhos e arrependido conta que lutou contra o urso vermelho e o derrotou, o que deixa todos impressionados porque o urso tem a capacidade de matar e devorar ogros. E o Gobdi fica surpreso porque o Gobirou só tem apenas um mês de vida e já derrotou o mestre da floresta, e de quebra ainda evoluiu para um ogro. Depois de ficar ouvindo bronca da Gobmi por horas e horas e respondendo as perguntas dos demais goblins, Gobirou fica feliz por ter sobrevivido e voltado para onde a sua segunda vida começou. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, curte, comenta e compartilha, e até o próximo episódio.